Então ver se consigo convidá-lo agora. Já deu. Olá, João, tudo bem? Então, estávamos aqui com um problema, não estava aqui a conseguir convidar-te. Deixa eu só ver se entra aqui mais algumas pessoas. Consegues me ouvir bem? Consigo ouvir e tu consegues me ouvir bem? Também, também, tudo impecável. Ok, mister. Como é que está a correr aí a pré-época? Antes de iniciarmos. Ainda não começamos, vamos começar amanhã com exames médicos. Neste momento só estamos a preparar o plantel e a tratar da questão dos reforços. Em termos de treino ainda não começamos. Mister, não consegue só aumentar um bocadinho o volume? Eu acho que sim. Eh, não sei se tem a ver com o Já motorista. soube um bocadinho melhor, já soube um bocadinho melhor. Ok. Mister, Não? Se quiseres, eu começando posso aqui. fazer isto sem auscultadores. Se achares que possas ouvir melhor, eu posso tirar. Eu estou a falar com os auscultadores e ouvir. Ok, pronto, também pode tirar, o mister é que sabe. Eu acho que consigo ouvir perfeitamente. Pronto, então vamos tentar assim. Ok, mister. Primeiro, agradecer-lhe por ter aceito o convite, partilhar aqui um pouco da sua experiência futebolística, percebemos um pouco como é que o mister procura organizar a sua semana e que antecede a um jogo, mas para as pessoas que não o conhecem tão bem, falar um pouco sobre si, como é que começou esta curta carreira que ainda tem como treinador, e parece que já está há alguns aninhos, mas ainda é curta, isso é verdade. Eu já joguei contra o Missa, recentemente com o São João de Ver, jogos complicados, equipa bem preparada fundamentalmente defensivamente, e foi, se não estou enganado também corrijo, mas que foi ter os mesmos pontos, foi com o Vitória, não foi na subida. Foi, o Vitória foi à fase de subida por diferença de gols, ou seja, tinha a diferença de gols superior à nossa e conseguiu o apuramento. Tínhamos hoje a mesma pontuação. Ok, Miss. Fala-me um pouco então sobre como é que tudo começou, esta paixão pelo treino e como é que ingressou. Ok, João. Antes de mais, agradecer o teu convite para estarmos aqui a falar de futebol, que é aquilo que tanto nos apaixona. Portanto, é um tema que sempre que me pedem para falar, eu estarei sempre disponível. Em relação a mim, em relação à minha carreira, ela, apesar de como treinador principal ser curta até o momento, no futebol já vai longa. Eu comecei a treinar desde os 21 anos, comecei nas escolas de academia do Sporting de Vila Nova de Gaia, depois passei para o Gondim tudo a treinar de formação. Tive a sorte nesse clube de conseguir conciliar a formação com o facto de ser a treinadora adjunto séniores. Depois daí fui para o pé das Rubras também com a função de adjunto, treinador de júniores e coordenador de futebol de formação. Depois daí saltei assim, pensar, para o Oliveira Douro de Gaia. Fui Na treinador Distrital, principal mas nos séniores? na Ok. Distrital, sim. Depois dessa época fui para a União de Leiria, depois vim para o Canelas. Comecei no Canelas como treinador adjunto. Entretanto fui promovido a treinador principal. Tive a oportunidade de começar dessa forma, agarrei-a, visto que era um campeonato nacional, era o campeonato de Portugal e acho que era uma boa altura para começar, visto que só tinha 30 anos e era uma competição como o campeonato de Portugal, que acho que era uma competição aliciante naquela altura. E pronto, tive lá 3 anos, portanto saí e surgiu a possibilidade de treinar o Varzim. Ok, Miss. Na altura, quando estava no Canelas, quando assumiu, também não me lembro quem era nessa altura o treinador. Não me estou. Na altura eu era o Michel Milton Ribeiro, ele era o treinador Já sei. principal na Distrital. Depois o Canela subiu e quando saímos à Nacional foi proposto pelo dono do clube assumir como treinador e eu aceitei. Ok, Miss. Em termos de preparação de uma semana, que antecede a um jogo, falando um pouco mais da experiência do Canelas, porque o Missa só agora que está a iniciar aqui o projeto no Varzim, como é que o Missa procura preparar a sua semana que antecede a um jogo, tendo o princípio que o jogo é o domingo e tem uma semana normal de preparação? Como é que inicia, quando é que dá a folga, como é que procura preparar a sua equipa e depois iremos falar um pouco do adversário. Em termos de cargas, falar um pouco só como é que o Missa gosta de preparar essa semana, que antecede a um jogo. No que concerne à preparação da semana antes de um jogo, a pergunta mais concreta é ao nível de quê? De análise do adversário, a Sim, nível primeiro, estratégico. falar um pouco também no geral, como é que, por exemplo, o Mister se é daqueles que gosta de dar folga logo no dia a seguir ou só passado, imagino,
Joga domingo, se Ok, gosta de dar ok, segunda-feira, só ok. terça. Ok, ok, ok. Então, jogando domingo, a nossa ideia é dar folga no dia mais um, que é no dia a seguir ao jogo. Iniciamos os treinos no dia mais dois. A ideia é no dia mais dois é fazer um treino de recuperação para os que jogaram e um bocadinho mais forte para os que não jogaram. Nesse dia, no dia mais dois, nós passamos um vídeo aos jogadores sobre a análise do último jogo, ou seja, os pontos fortes, os pontos fracos do jogo, ou seja, os pontos que eram melhores e os que eram piores, para fomentarmos aquilo que foi de bem feito e corrigirmos aquilo que foi. E mais ou menos quanto tempo? Um vídeo que é curto, um vídeo. Não, o vídeo de análise do último jogo é um vídeo à vontade, 10, 15 minutos. Perdemos ali algum tempo, até para debatermos algumas ideias, porque também gosto de debater com os jogadores as ideias ao nível estratégico. A estratégia surtiu efeito, se não surtiu, se não surtiu, o porquê de não ter surtido, o que é que eles sentiram, o que é que não sentiram. Caso tenha surtido efeito, se eles se sentiram confortáveis ou não, aquilo que foi pedido. Portanto, no fundo, é uma troca de opiniões importante para crescermos enquanto equipa. Ok, mas antes, desculpe só interromper, antes de avançar, também colocar aqui uma questão, já que está da análise da equipa. Procura também fazer por setores, intersetorial, e se faz em grupo ou se chama os respectivos setores. Só para A percebermos um pouco também como é que. análise da minha equipa faço-a toda junto, ou seja, faço com os jogadores todos, não separo a nível de posições. Ok. O máximo que nós fazemos por vezes é separar o setor defensivo. Como é um setor com particularidades muito específicas, no que concerne, por exemplo, a bola coberta, a bola descoberta, alinhamentos, tudo isso, aquela interligação dentro do próprio setor. Às vezes temos um treinador que está responsável por essa área, que mostra individualmente os vídeos do setor defensivo aos jogadores. E eu, como treinador principal, geralmente, ou não é geralmente, é sempre, mostro aquilo que foi o último jogo, mas para a equipa toda. E depois, caso nós achemos que há algum comportamento individual que possa ser sujeito a correção, também temos um treinador que irá junto ao jogador e vai lhe dizer: olha, estás a fazer bem isto, estás a fazer mal aquilo, temos que melhorar isto. No fundo, eu como treinador faço uma análise global, os meus colaboradores fazem análises mais específicas. Isto no dia mais dois, sobre o último jogo que tivemos. Ok, e depois o dia 3 o Mister, como é que procura? Seguidamente, no dia menos 4, costuma ser a quarta-feira, é o dia onde nós passamos a análise do adversário, mas passamos da parte ofensiva do adversário e dividimos a análise do adversário no dia menos 4 e no menos 3, que é na quarta e na quinta, se no jogo ao domingo, onde no dia menos 3 nós passamos a parte defensiva do adversário, ou seja, no dia menos 4 nós privilegiamos aquilo que será a nossa organização defensiva para o jogo, e no dia menos 3 privilegiamos aquilo que será a nossa organização ofensiva para o jogo. E de forma antagónica fazemos a análise oposta do adversário, ou seja, parte ofensiva deles trabalhamos a nossa defensiva, parte defensiva deles trabalhamos a nossa parte ofensiva. Portanto, dividimos assim nestes 2 dias. Depois, na sexta-feira, não costumamos passar nada. No sábado, passamos os esquemas táticos, bolas paradas e assim. E no dia de jogo, fazemos sempre um refresh dos pontos mais importantes, ou seja, do vídeo que mostra aos jogadores. Estes vídeos são mais fragmentados, ou seja, são vídeos de 5 minutos. 5 minutos o que apresenta no dia de jogo? Não, o que eu apresento no Ok, dia menos 4 e divide. menos 3, está um vídeo de 10 minutos, sendo que nesses vídeos já está incluído a forma como nós vamos abordar os determinados comportamentos do adversário, ou seja, aquilo que já vai dizer respeito à nossa estratégia para o jogo. Quando colocamos no vídeo já os exemplos com esquemas, com desenhos, de como queremos, por exemplo, pressionar o adversário, como queremos contrariar algumas vertentes ofensivas do adversário. E depois no dia de jogo, aí sim, retiramos só mesmo aquilo que nós achamos que são os pontos essenciais e, pronto, e naquele dia é mais algo motivacional, é algo mais para mexer com a cabeça dos jogadores para que eles entrem a saber tudo o que vai acontecer no jogo, mas com os níveis emocionais, ou neste caso motivacionais, elevados.
Mas isso aqui é uma à parte, foi o jogador seu, o Salvador diz que o refresh é 2 horas. O Salvador, o Salvador é muito engraçado. Não, antes do jogo é impossível ser 2 horas, porque a reunião era 1 hora e meia antes do jogo e nós, 1 hora antes do jogo, tínhamos que ter a sala livre para o delegado fazer a reunião com o delegado da Liga fazer, neste caso, a Federação fazer a reunião com os delegados das equipas, portanto, isso era impossível. Ok, sim, muito interessante esta parte, como preparar a sua semana, foi interessante. E surgiu-me aqui uma outra questão das bolas paradas. O Mister procura, como é que procura organizar as suas bolas paradas defensivas? Zona mista, procura marcar os jogadores alvo do adversário, como é que funciona mais ou menos isso, para termos uma noção só? A nossa ideia até agora era fazermos uma zona mista, ou seja, dois dos no nosso esquema defensivo, 2 atletas eram responsáveis por marcar os 2 melhores cabeceadores da equipa adversária, Ok. e o resto protegia a zona. Ok, e em termos ofensivos, Mister, por norma pode ter algo muito trabalhado durante a época, um outro lance, mas costumava preparar um outro lance novo para cada jogo ou não fazia muito isso? Geralmente, todas as nossas bolas paradas ofensivas são diferentes todos os jogos. Ou seja, todos os jogos nós apresentamos uma bola parada diferente. Porquê? Porque olhamos para o adversário, percebemos quais as habilidades que eles têm a defender e criamos alguma coisa para aquele jogo. Podemos eventualmente ter um padrão de uma situação de movimentação padronizada, mas para os jogos levamos sempre mais 2 variantes para explorar as fragilidades mais em concreto dos adversários. Ok, deixar só aqui para as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem colocar questões ao Mister, força. Mister, em relação também ao adversário, isto é sempre que é bem a importância que damos ao adversário, de cada treinador. Qual é a importância que o Mister dá ao seu próximo adversário? Eu sei que dá-se mais à nossa equipa, mas que importância que o Mister dá ao adversário? Muita, muita. Muita porque eu procuro que os meus jogadores joguem um jogo antes dele ser jogado. Ou seja, procuro-lhes passar o máximo de informação possível, procuro reproduzir em treino aquilo que eu antevejo que possa acontecer em jogo. Portanto, gosto de dar o conforto aos jogadores de eles poderem jogar algo que vão jogar mais à frente. Portanto, eu mesmo muita importância à análise da equipa adversária. Tu, como agora tocou aqui na importância que dá, e surgiu-me aqui também, o Mister procura, quando mostra o relatório da organização defensiva à sua equipa, nesse dia trabalha isso, correto? Na organização, voltar à organização defensiva do adversário? Sim. Depois trabalha nesse treino, trabalha isso ou só no treino seguinte? Trabalho, imagina, eu mostro no dia -4 a organização ofensiva do adversário e vamos trabalhar os nossos padrões defensivos Muito bom. para contrariar aquilo que é o adversário. Posso dizer também que nós, todos os jogos, temos gatilhos de pressão, triggers de pressão diferentes, todos os jogos. E isso também cria alguma dificuldade no adversário, porquê? Porque eles acham que nós vamos funcionar de determinada forma e nós estamos sempre a alterar, sempre a tentar surpreender, para sempre tentar estar um passo à frente daquilo que vai acontecer. Portanto, se nós mostramos a organização ofensiva do adversário, é porque naquele treino vamos trabalhar a nossa organização defensiva. E quando trabalha a organização defensiva, já sabendo o que tem o adversário, procura fazer exercícios para ferir, entre aspas, algumas fragilidades que o adversário possa ter, para que no jogo seguinte tenha sucesso. Isto é para perceber um pouco como é que trabalha isso. Nós temos padrões de construção, primeira fase, e temos padrões de criação / finalização, ou seja, e nós passamos pelos padrões na pré-época. Eu digo padrões, digo alguns ajustes posicionais. E passamos por eles na pré-época e depois vamos alterando jogo para jogo. Imagina, vou jogar contra o São João de Ver, já não me recordo no jogo em que perdemos, isso não me recordo sinceramente. Foi logo no início. Pronto, mas sei que o jogo da segunda volta, o nosso padrão de construção, salvo erro, era 3+2. Era o nosso padrão de construção. Provavelmente noutro será 4+1. Provavelmente noutro será 3+1. Noutro vai ser 4+2. Depende. Nós vamos dando alguma variabilidade de jogo para jogo também, de forma a que o adversário nunca consiga controlar ou
esteja preparado pelo menos para controlar nos primeiros momentos de jogo os nossos padrões. E na frente igual, podemos jogar com jogadores com mais, ou temos intenção de chegar mais ao espaço entre linhas, podemos ter intenção de chegar mais ao espaço pela lateral, podemos ter intenção naquele jogo de ir fora para entrar dentro, ou ir dentro para entrar fora, depende. Vamos criando padrões diferentes. Os jogadores têm que saber fazê-los todos e para criar essa variabilidade de jogo para jogo, de forma a criar adaptações no adversário, nós vamos mudando. Eu digo isto porque eu joguei contra o Mister, eu estava no São João de Ver, o Mister era o Canelas, estava no Canelas e o Mister alterou ali certas coisas quando nós analisávamos. Um exemplo aqui, nós jogávamos no último jogo, que ficou 0-0, se não estou em erro, ou 1, já não me lembro. 1-1, não foi? Nós a jogar com 3 centrais dava muita largura pelos laterais e o Mister, num dos lados, o extremo fechava aquela largura, mas não defendia, entre aspas, com uma linha de 5 declarada. Isso é por isso que eu coloco-lhe estas questões para nós, e eu aqui, e as pessoas que nos estão a ouvir também entender que é importante, como você disse, a importância que damos ao adversário, mas não alterando a sua estrutura inicial, mas reajustando ali certas posições para que o adversário é forte, aproveitar isso e depois algumas fragilidades que o Mister aproveitou na nossa equipe. Sim, vocês colocavam 2 laterais abertos, né, da projeção máxima à equipa, ou seja, no fundo, eu penso que na altura vocês jogaram em 5-3-2, não me recordo, mas colocavam ali largura máxima na vossa organização ofensiva, e se eu fosse defender com os meus laterais largos para bater nos vossos laterais, iria ter muito espaço por dentro. Nesse jogo nós optamos por ter um extremo a acompanhar o nosso defesa direito, neste caso o lateral direito, que era o nosso extremo esquerdo, e no fundo defendíamos com uma linha de 5 camuflada. Mas para atacar depois tentamos criar ali algumas filadas. Eu já não me recordo bem do jogo, mas sei que defendemos dessa forma de facto. Na primeira volta posso dizer que nós achávamos que vocês iam jogar com 5 também, atrás, e vocês vieram só em 4-4-2. E isso criou-nos muita dificuldade no início, porque nós, apesar de termos trabalhado as vossas duas estruturas, eu naquela semana estava com o feeling que ia ser com 5. E errei e jogaram com 4. Depois tivemos ali um período em que demoramos a encaixar, demoramos a ajustar e sabes também como eu conheço tudo, vocês conseguiram logo uma vantagem para os seus 2 jogadores. Foi logo na primeira parte. Sim, o que depois tornou a tarefa muito, muito mais difícil. Ok, Mister. Em termos de quando procura fazer a análise do adversário e a sua análise, quem é que faz? É só o analista ou o Mister também delega um pouco de tarefas também aos seus outros adjuntos? Como é que isso funciona em divisão das tarefas? Assim, eu tenho um adjunto, um colaborador, que é responsável pela parte de análise, faz uma pré-triagem àquilo que são os padrões do adversário, manda-me os cortes que validam esses padrões. Contudo, eu não consigo, mas isso é a parte de mim. Eu, antes de jogar contra a minha equipa, tenho que ver 4, 5 jogos dessa equipa. Porque apesar do meu analista ser bom e 90% da informação que ele me dá é utilizada, há ali sempre 10% que é o toque de magia que nós temos que dar, que o nosso olho está mais treinado. E eu vejo também muitos 4, 5 jogos do adversário e eu próprio faço uma análise. Depois vou checar com a análise do meu analista para perceber o que é comum e o que é que não é e quais os pormenores que deva acrescentar. Ok, Mister. Quando o analista faz, procura que ele faça só em vídeo, também procura ter um relatório também escrito. Como é que o Mister procura pedir isso ao seu analista? Não há necessidade de relatório escrito. O que é que eu peço? Peço ao meu analista para me fazer dar-me os dados de cada jogador, ou seja, aqueles dados mais básicos de com que pé que chuta, qual é a altura, qual é a posição, o número de jogos que já jogou, o número de gols que já marcou, quantos amarelos é que levou, quais são as zonas do campo que ele pisa mais, através daqueles gráficos de cor do Instat. Faz uma triagem dessa informação. Depois dividimos a análise em vários momentos e dentro desses momentos ele vai fazendo cortes curtos de cada padrão que ele encontra. Ao nível de comportamentos individuais, um outro colaborador que infelizmente este ano já não vai estar a trabalhar connosco por impossibilidade de o levar, porque
às vezes assim, nós temos que aceitar algumas regras dos clubes, que fazia análise dos comportamentos individuais, onde fazia um pequeno texto sobre as principais características de determinados jogadores, que eram aqueles que nós achávamos que iam ser os jogadores-chave da equipa adversária, e depois fazia meia dúzia de cortes também, para validar aquilo que era o comentário por escrito. Um relatório por escrito em si, eu não peço ao treinador, neste caso ao analista que me envie, porque não acho necessário, é só estar a perder tempo, porque eu não vou passar o relatório escrito aos jogadores, vou passar em vídeo. O que me importa a mim é ter cortes de vídeo, para depois checar a informação que eu quero, porque o relatório escrito em si, já eu vou ver, não preciso estar a perder tempo a escrever. Eu já Claro. vou analisar, portanto não preciso ter. Como eu vejo, se eu não visse o adversário, provavelmente precisava de um relatório escrito. Mas como eu vejo, não vale a pena. É só mesmo checar o que ele me manda com aquilo que eu vi. Ok, mas tocou aqui numa parte interessante que eu ia lhe perguntar, e o Mister acabou por tocar, que é na análise individual de alguns jogadores que o Mister pode considerar chaves do próximo jogo. O Mister fazia isso e apresentava aos jogadores ou ficava só para si? Não, apresentávamos aos jogadores, principalmente os jogadores que iam jogar contra aquele jogador em específico, ou seja, se fosse um extremo, os nossos atletas teriam que estar muito atentos àquela informação que era passada, e passávamos aos jogadores. Ok. Se o extremo ia muito num contra um, qual era o tipo de finta, se ia para dentro, se ia para fora, se cruzava bem, não cruzava mal, sei lá, várias coisas. Mas também tínhamos análise de comportamentos individuais sobre fragilidades, ou seja, se nós percebêssemos que, sei lá, um central que vocês tinham era muito atraído à bola, por exemplo, o gajo que ia disputar a bola com ele tinha indicações de sair sempre de primeiro, ou seja, em vez de estar a dominar ou ir dividir, não, tinha a obrigação de deixar a frontal ao primeiro toque, depois íamos buscar as costas desse central que saía na atração da bola. Coisas desse género. Sim, muito interessante, Mister. É interessante perceber como é que o Mister organiza a sua semana em termos de. Porque é como é a minha área, procuro-me focar mais nisso, em termos de análise, extremamente importante. Uma questão que eu também tenho é, no dia dos treinos, qual é a função do seu analista? O meu analista é treinador, junto. Está no campo ou procura que ele esteja lá Está em no cima? campo, não, está no campo, está no campo. Está no campo até porque eu não consigo conceber um analista que não saiba ou não esteja ali a ouvir o que eu estou a dizer aos jogadores e não saiba como é que nós vamos atacar naquele jogo, como vamos defender, ou como é que. Ou até inclusive é para meter algumas informações sobre o adversário. Por exemplo, o analista constatou que o médio ofensivo adversário recebe a bola sempre para a frente. Se calhar durante o treino, os exercícios que vamos reproduzir, ele vai estar em cima do nosso médio defensivo para mal ele saber para a frente para tirar logo fora do bloco, por exemplo. Coisas assim. Portanto, eu concebo que, para mim é inconcebível que o analista não esteja no campo. Até porque eu não considero analista, considero um treinador adjunto responsável pela análise. Muito Inclusive, interessante. esse treinador adjunto que faz a análise é o responsável pela nossa linha defensiva e articulação com o guarda-redes e com o guarda-redes. Portanto, são todos adjuntos, cada um tem uma área de intervenção, mas provavelmente tem que estar no campo. Sim, foi muito interessante agora que o Mister disse, que eu ouço muitos a dizer que a separar o analista quase da equipa técnica. A mim também me faz confusão isso, Eu, porque eu acho eu, que é um adjunto. João, eu comecei como analista. Se eu sou treinador e se consegui desenvolver algumas competências, foi pelo facto de ter sido analista. Eu vi muitos jogos, vi muitas formas de jogar, que depois, mais tarde, fizeram com que eu criasse a minha forma de jogar. Portanto, o analista, para mim, é um dos elementos mais importantes. Sim, eu digo, ainda bem que diz isso, que é importante, porque ouço muitas pessoas quase a dividirem, como se estivéssemos a falar do scouting, ok, que divide-se um bocadinho, e isso a mim sempre fez confusão, e o Mister fala do analista como um adjunto, que faz parte, e isso é muito importante ouvir isso. Em termos do treino, Mister, filma os treinos, não filma, utiliza os treinos, porque há Sim, sim. eu conheci muitos que filmavam por filmar, já tive treinadores que utilizavam isso para fazer cortes de certos movimentos, mas na linha defensiva, para ver se estava a treinar em relação ao próximo jogo. Como é que funciona isso? Pronto. O analista tem uma função muito importante. Nós filmamos os treinos todos. No final do treino, o analista tem como função organizar os treinos diariamente, ou seja, colocar em pastas. E depois, em determinados treinos, eu posso dizer assim: olha, preciso que tu me faças
a estatística do nosso exercício de finalização. Quantos gols é que fez o Magno, ou o Aniek, ou o Areias? Quantos gols é que fez? Nos cruzamentos tirados pelo lateral direito, quanto obteve de eficácia, ou seja, quantos é que foram bem feitos, quantos é que foram mal feitos, ou seja, alguma análise estatística após a filmagem de treino. Depois também posso-lhe pedir, olha, pá, preciso que me cortes o exercício de reação à perda e ver quem são os gajos que não estão a reagir à perda para ir para cima deles, manda-me os cortes para eu ir para cima deles, ou analisa a linha defensiva para poderes articular melhor o processo que estás a desenvolver tempo com os jogadores. Vai-lhes mostrar, pega nesses cortes e vai-lhes mostrar, e eles têm que ver o que é que estão a fazer mal, é muito importante que o É jogador o veja. analista que faz, mas também é ele que mostra, o Mister dá-lhe essa liberdade. Claro que sim, claro. O que é que eu te ia dizer? Porque os jogadores de futebol muitas vezes dizem assim, olha, tu estavas com os apoios virados, estavas com os apoios paralelos. E ele diz, não, mas isso não estava nada, isso é o meu bem, não estava nada, e depois mostra os vídeos, olha, está aqui. E eles ali ficam desarmados. Portanto, acho que a imagem de vídeo é fundamental e o analista nisso tem uma função muito importante, porque me faz os cortes daquilo que eu lhe peço e faz alguma análise estatística, se assim também for pedido. Estatística Nós filmamos os treinos, todos, e este ano vamos tentar criar uma inovação diferente, que é conseguimos arranjar um drone, conseguir filmar de cima, principalmente para perceber a basculação do bloco, para perceber o espaço entre linhas, para perceber a articulação da linha defensiva, a articulação também da linha média, damos uma visão diferente, então ali um upgrade engraçado para conseguirmos também ter mais Mas informação. isso já vai ter que ser um elemento de fora, fazer isso. Vai ter que ser elemento de fora, sim. Um elemento de fora poderá ser. Nós temos. Eu digo isto que o Mister diz que quer o seu analista, considera um do analista de campo, por isso eu tiro logo a conclusão que ele não pode estar ali. Não, eu quero toda a gente dentro, mas imagina, nós para filmar o treino, nós não andamos a virar a câmara, nós vamos trabalhar em meio campo, a câmara fica virada para lá, percebes? Depois, obviamente, se passares para o outro lado, ele tem que ir lá em cima e mudar a câmara para aquele lado, mas não precisa estar lá, portanto, obviamente, que só tem que ir lá fazer os ajustes à câmara e pode estar perfeitamente no campo. A questão do drone é só pô-lo a voar, são 2 minutos, pô-lo na zona que queremos e está no campo. Ele fica, okay. O drone fica estabilizado e está. Muito interessante isso, que acabou do analista em termos de a responsabilidade, porque isso é bom, porque às vezes estamos lá, mas é importante dar a responsabilidade, a confiança que tem o seu analista de lhe dar essas tarefas. Não lhe chamamos analista, chama-lhe treinador adjunto responsável para a análise. Pronto. Ok, treinador adjunto. Treinador adjunto responsável para a análise. E isso é importante, a importância que dá, quer na sua equipa, quer no adversário. Um aspecto que eu também não toquei nas bolas paradas, que lembrei-me agora, o Mister dá liberdade aos seus jogadores quando está a treinar as bolas paradas para opinarem e darem uma sugestão, ou é daqueles treinadores mais rígidos? Não. Claro que sim, principalmente nas defensivas. Nós falamos dos ajustes do espaço, se eles estão confortáveis ou não. Muitas das vezes há equipas que nos colocam algumas dificuldades, por exemplo, de colocar 2, 3 jogadores na bola, 1, 2 exteriores, criam ali diversas variáveis naquilo que é a bola parada, e eu digo assim, malta, esta é a minha sugestão, tiramos um gajo daqui para meter ali, outro ali acolá, ficamos desprotegidos aqui, o que vocês acham? Vamos, Mister, vamos assim, ok, ou não, Mister, não tire daí esse gajo que seja importante, vamos tentar se calhar tirar um gajo de segundo posto, ou seja, claro que sim, essa abertura para discutir completamente. E ao guarda-redes, tem muitos treinadores que gostam de ter um jogador ao primeiro posto. Vamos imaginar que o Mister gosta de ter alguém ao primeiro posto. Se o guarda-redes não quiser, como é que o Mister resolve essa situação? Não tem jogador ao primeiro posto. O jogador é que sabe onde é que se sente mais confortável. Só tem é que me transmitir onde se sente mais confortável. Ou, neste caso, o guarda-redes sente especialmente os colegas mais confortáveis, que façam com que ele se sinta mais confortável. Tem que me dizer e será como ele quer, porque ele vai assumir essa responsabilidade. Se está mais confortável é porque vai ser mais eficaz as suas ações, portanto, por mim, está tranquilo. Se eles me disserem assim, só precisamos de 3 gajos a descer dentro da área, ou deixar 7 gajos na frente, eu deixo. Desde que eles se comprometam comigo a resolver o problema, não há problema nenhum. Problema nenhum. Ok. Falámos do seu treinador adjunto responsável pela análise no dia de treino e no dia de jogo. O que é que procura que ele faça?
No dia de jogo, o treinador adjunto responsável pela análise está na bancada a passar informações que consegue ver num Logo no plano aquecimento? superior. Logo, ele pode estar no aquecimento, mas logisticamente parece-me importante que ele vá perceber as condições de filmagem, onde é que vai ter a câmara, porque eu já estou a explicar portanto. Porque a ideia é, nós temos um elemento a filmar o jogo, o analista está ao lado dele a ver o jogo, está a ver o jogo de um plano superior, a passar informações para o banco, para o treinador adjunto, sendo que ele está em contacto com a pessoa que está a filmar. Porquê? Porque eu posso estar no banco e vir-me para o meu adjunto e digo assim, olha, corta-me esta jogada rápido para tirar um intervalo. Ou corta-me este padrão de construção para mandar já. E eles conseguem a filmagem, fazem o corte e depois mandam para um grupo que nós temos, para que eu tenha acesso logo às coisas. E este ano tentamos criar uma coisa diferente, que era passar o jogo em direto no banco. Ou seja, através de um software que nós temos, eu consegui ver o jogo num tablet, ou seja, o jogo que eu estava a ver em baixo, consegui vê-lo de cima. E dava para ver alguns posicionamentos, principalmente do adversário, que daria para explorar ou não. Como a Liga Inglesa tem? Pronto, basicamente isso. Só que um bocado camuflado, tínhamos lá o tablet, só pegava nele de vez em quando. Mas então o Mister dá. Eu faço-lhe esta questão porque já falei com vários pessoas, já apanhei vários treinadores, que a importância que o Mister dá, da importância que o treinador adjunto responsável pela análise lhe passa. Você é relevante, acha importante? Acho porque ele conhece a equipa adversária, por exemplo, tão bem como eu, sabe tão bem como eu qual é a estratégia que nós vamos adotar naquele jogo e tem um plano de visão muito melhor que o meu. Porque nós há estádios, né, que à flor do relvado, então se for daqueles mais antigos, em que o relvado faz o montinho no meio, paga os quartos depois para os lados, nós temos um pé de visão muito curto. Há coisas que não se consegue ver. E lá acima eles conseguem ver tudo. Portanto, há informação muito importante que eles possam passar para baixo. O Mister falou dos cortes que procura ter ao intervalo, ou até durante o jogo. Mas dá liberdade, vamos imaginar que, como você disse, o treinador responsável pela análise, observa algo que acha importante de ele ter autonomia de fazer um corte e enviar e ele vir ao intervalo. O Mister procura que o analista venha também ao intervalo? O que nós fazemos é o seguinte: o analista tem a liberdade de se detectar uma outra situação, não podem ser muitas, 2, 3 no máximo, e acho oportuno passar, nós temos no intervalo, tem essa liberdade. Também tem alguns cortes que nós pedimos durante o jogo que nos vamos apercebendo. Depois, quando nós descemos para o intervalo, a equipa técnica reúne-se, o analista não costuma vir cá em baixo, mas pode vir cá em baixo, há equipas que não permitem. E para nós não corrermos o risco, se permite ou não, tentamos sempre que nunca esteja. Se tiver, melhor. Se não tiver, não há problema nenhum, porque seremos preparados para isso. Ao passar essa informação para baixo, nós reunimos enquanto a equipa tem, ali 2, 3 minutos, vemos dos cortes que foram mandados, 4, 5, 6 cortes, aqueles que nos parecem ser úteis passar aos jogadores, e muitas das vezes passamos os cortes no intervalo. Ou seja, olha, está a acontecer isto, ali, temos um projetor, temos uma tela portátil, que levamos sempre para todos os jogos, diz, olha, tens aqui este espaço, este gajo está a ser atrevido aqui, tens aqui este espaço de forma. Às vezes se diz, mas aquilo tem saco roto nos jogadores, que eles ouvem e dizem, pá, se calhar ele está a fazer, mas eu ainda não tinha visto. Se eles virem com as imagens, provavelmente vão pensar assim, pá, o gajo tem razão, abrimos um espaço, vamos tentar sair por ali. Ok, Mister. Depois acaba o jogo. O Mister é daqueles treinadores que procura logo ver o jogo do adversário ou não consegue ver logo no dia que acaba o seu jogo de domingo, por exemplo. Consegue pegar logo ou ver a sua equipa, ou daqueles treinadores que gosta de só pegar no dia seguinte? Essencialmente no dia seguinte. Quando nós acabamos o jogo, estamos de tal forma cansados mentalmente que tudo que tu vais ver não vais estar com aquela atenção máxima para poder fazer uma análise correta. Pá, às vezes vou ver os golos marcados, sofridos, um outro lance mais polémico vou ver, mas aquilo que é análise só consigo ver no dia seguinte, quando já estou mais fresquinho da cabeça. Ok, estamos a terminar. Tem algum ritual antes dos jogos? Ou não liga muito essas coisas? Só para se tem algum ritual?
sou muito devoto a Nossa Senhora de Fátima, tenho sempre uma Nossa Senhora de Fátima no meu gabinete e faço sempre as minhas orações antes do jogo. Ok. Mister, aqui em relação agora, aqui só um bocadinho sobre o Barzinho, qual é as perspectivas também para terminarmos que tem sobre esta nova época? Se é jogo a jogo ou se tem mesmo algum objetivo de subida Hum, ou de fases? sim, nós na vida, em geral, nunca podemos fazer grandes objetivos, porque nós não sabemos se amanhã seremos vivos. Portanto, eu acredito que os objetivos a curto prazo dão sempre mais efeito, até porque nos mantêm ligados em prol de um objetivo mais longo. Se nós formos pensar num objetivo mais longo, temos um caminho para percorrer e muitas das vezes nós, como estamos tão focados naquilo que será o final, não desfrutamos do caminho para lá chegar e muitas das vezes não fazemos o caminho de forma correta porque estamos a pensar numa coisa muito longe. Portanto, o que eu penso é jogo a jogo, ganhar todos os jogos e, obviamente, se ganharmos todos os jogos, vamos concretizar o objetivo final de subir a divisão. Agora, se me perguntares qual é o objetivo, o grande objetivo do clube, pela grandeza do clube e pela história do clube, logicamente que será subir a divisão. Aliás, o Varzinho está numa divisão que não deve estar, porque é um clube muito grande para estar nesta divisão. Com todo o respeito à Liga 3. Portanto, teremos que ir, obviamente, jogo a jogo, em busca desse objetivo maior, mas não pensamos não, pensamos jogo a jogo, se ganhamos todos os jogos vamos conseguir atingi-lo. Sim, o Mister também tem experiência, primeiro ano de Liga 3, o Mister teve a experiência de estar lá. Eu também estive e sabemos que é uma liga extremamente competitiva. Na minha opinião, das três, da primeira e da segunda série, é a liga mais competitiva, a minha opinião. Porque o Mister sabe, no, do primeiro até o sétimo, ainda podiam ter, ou, na última jornada, haver ali alterações. O último podia ganhar perfeitamente ao terceiro ou ao quarto. Isso aconteceu. E eu acho que é uma liga competitiva e estou de acordo consigo fazer objetivos a meio e longo prazo numa liga tão competitiva onde os resultados são imprevisíveis. E nós vimos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ano passado costumava dizer que o último podia ganhar ao primeiro, claramente, portanto, eram jogos mesmo muito competitivos, a Liga 3 era muito competitiva, mas pela minha previsão este ano, vai haver um declive maior ao nível pontual entre as equipas. Ou seja, como Por tu que é que diz isso, disseste Mister? bem, porque a maioria dos jogadores de qualidade da Liga 3 saíram para ligas superiores, Isso é verdade. primeira e segunda liga, felizmente, e os outros pronto, que eram também dos mais cotados foram aglutinados pelas melhores equipas. Temos cerca de 8 candidatos e os melhores jogadores foram aglutinados pelas equipas. As outras equipas terão mais dificuldade, terão que ter uma captação de atletas boa, porque vão ter que ir buscar a divisões inferiores, terão que ter departamentos de scouting fortes e com capacidade para detectar estes talentos, o que me parece que algumas equipas não têm, por isso vão ter algumas dificuldades e o declive vai ser maior daqueles que são os candidatos e daqueles que não são. É a minha opinião. Eu acho que o ano passado, como era uma liga nova, muitas equipas que seguiram mantiveram as estruturas, ou seja, mantiveram 90% do plantel e foram reforçadas pontualmente. Situação essa que fez com que os melhores jogadores ainda estivessem espalhados. Eu acho que este ano todos nós conseguimos perceber que os melhores saíram para cima e os melhores que ainda ficaram estão aglutinados nas melhores equipas. Portanto, acho que vai ser uma fase de subida muito competitiva, mas será uma primeira fase, a meu ver, menos competitiva que o ano passado. Vai haver então mais um desnível maior em Eu relação. acho que sim. Mas É a minha o Mister previsão. tocou aqui numa parte interessante, que esta vez não, os jogadores estão muito, muitos deram um salto, muitos mesmo. Felizmente. E vejo muitos a tentar agora, como o Mister falou muito bem, ao Campeonato de Portugal. Eu vejo muitas contratações do Campeonato de Portugal a vir para a terceira liga. Se não estou Exatamente. em erro, não há muitas equipas que têm um plantel de muitos jogadores no ano passado. Se não estou em erro, acho que não há assim tantas equipas que tenham, imagino, base de 15 jogadores. Pelo menos dos que eu tenho Sim, sim, acompanhado. sim, 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 sim. Pelo menos que eu tenho Porquê? acompanhado, posso estar enganado Mas, aqui. mas João, porquê que isso aconteceu? Porque os melhores das equipas saíram, não é? Por exemplo, o Tito Salgueiras, o Tito Salgueiras fez uma época excelente, os meus jogadores saíram todos para coisas melhores. Portanto, obviamente que o clube teve que fazer um plantel novo. O Varzinho, pelo contrário, como desceu a divisão, também teve que fazer um plantel novo e tentou também ir buscar aqueles que nos parecem os melhores aqui da Zona Norte e alguns da Zona Sul. Portanto, os melhores de cada equipa foram saindo, por isso é que poucas equipas conseguiram manter um número de jogadores elevado agora para esta época.
isto que disseste parece muito certo. Ok, Mícia. Não me alongo mais, agradecer-lhe pelo tempo que dispensou. Sei que este início para épocas nunca são fáceis, mesmo cedo à noite, sei que está sempre a pensar em já vi fotos que o Mícia já está a preparar a época e já deve estar a preparar já há algum tempo, contratações, preparação já da próxima época, reuniões com a equipa técnica, sei que isso é difícil, agradecer-lhe imenso pelo tempo que dispensou. Aqui a falar um pouco como é que o Míster, as ideias do Míster, isto é que é importante, que são as ideias do Míster, como é que o Míster procura preparar a sua semana e como procura preparar o adversário e a sua equipa. Agradecer, desejar-lhe o maior sucesso do fundo do coração, que consiga atingir os seus objetivos. Não dá para todos, isso é óbvio, mas no fundo do coração desejar-lhe e continuação, Mister. E agradecer às pessoas por estarem a ouvir. Obrigado, João. Nunca é um tempo perdido, é sempre um tempo ganho quando falamos de futebol. É sempre um tempo ganho, portanto, sempre que precisares e achares que é oportuno, estarei sempre para falar de futebol. Também se Obrigado pelo espera, tem convite, aqui obrigado a toda a gente. queria fazer uma pergunta aqui, se for rápido, o Costa Oficial. Se quiser fazer uma pergunta que faça aqui ao Mister. O Nuno Costa Oficial é o meu agente, certamente que ele deve dar aí Ok. Ok, Mister. Então queria lhe agradecer, obrigado e sucesso, está bem, Mister? Muito obrigado. Tá. Continuação, Mister. Estejam à vontade. Um abraço a todos. Abraço a todos, obrigado a todos.